Nesta segunda videoaula da série, nós vamos continuar vendo os fundamentos da linguagem C#. No primeiro vídeo, nós falamos sobre variáveis e tipos de dados, e agora a gente vai entrar na área dos operadores, que é uma parte importantíssima da programação como um todo. Todas as linguagens de programação utilizam esse tipo de operadores, inclusive SQL para acesso a banco de dados. Portanto, isso aqui é uma questão fundamental, é uma questão de lógica de programação, e a gente vai ver como isso é aplicado então aqui no C#. A gente começa com o básico, né? São os operadores aritméticos, operadores matemáticos, né? Então aqui eu ignorei o primeiro método e estou liberando aqui o segundo método, né, que eu criei, operadores aritméticos. Lembrando que nomes de métodos seguem o padrão Pascal Case, ou seja, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Vamos dar uma olhada então nesse método, que está aqui, ó, os operadores aritméticos, operadores matemáticos. E aqui no exemplo eu tenho ali duas variáveis, a variável A e B, ambas são int, com os valores 10 e 3 respectivamente, né? Pois bem, aí na linha 39 nós vamos fazer o seguinte, a gente vai usar o operador de soma, tá certo? O operador de soma, e eu vou usar então aqui, ó, A mais B, né? Uma operação matemática simples. Portanto, mas há aqui um pormenor importante que a gente precisa ressaltar. No exemplo anterior, quando a gente usou aqui a interpolação, ó, nós colocamos uma variável, ó, coloquei a variável dentro da chave. Então a variável foi criada aqui fora e foi usada aqui dentro. Então eu apenas extraí o valor da variável aqui dentro e ela fez a interpolação com a string. Esta é uma forma de fazer. Aqui eu estou fazendo um pouquinho diferente, ó. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui dentro já é a própria operação, tá certo? Eu estou fazendo uma operação matemática aqui dentro. Isso é possível? É possível, tá? É possível que quando você coloca a chave aqui dentro da string, você isola essa parte da string, o que permite você executar operações matemáticas e outras operações usando outros tipos de operadores aqui dentro sem problema nenhum. A gente vai ver outros exemplos seguindo essa mesma linha, tá bom? E aí eu uso os demais, ó, subtração, multiplicação, divisão. Mesmas variáveis, A e B, né? Aqui o operador de adição, o operador de subtração, o operador de multiplicação. Na programação a gente usa o asterisco e não o sinalzinho de vezes, como é comum de x, né? O x, que é comum na matemática tradicional, tá certo? E o operador de divisão, que na programação ele é representado pela barra. Não vamos confundir com a barra invertida, que é essa aqui, ó. Isso aqui não é divisão, tá? É a barra comum, né, que nós usamos para a divisão. E aqui embaixo eu tenho um outro exemplo aqui, que é um módulo. Tá? Eu vou executar esse código aqui para a gente ver ele funcionando, e aí a gente vai entender essa questão aqui do módulo, que a gente chama também de resto da divisão. Então vou executar para ele abrir aqui o console. E aí a gente avalia melhor olhando no resultado que ele traz. Então tá aqui, abriu já o console e mostrou ali o resultado. Deixa eu arrastar aqui para o lado para a gente entender melhor. Então tá lá, ó, a soma, ok? A soma deu 13, né? A mais B, então tá correto. A subtração deu 7. A menos 3, desculpa, 10 menos 3, tá correto. A multiplicação deu 30, 10 vezes 3. A divisão deu 3, né? 10 dividido por 3. E aí, o módulo, né, que é o resto da divisão. Então aqui, ó, veja só, como que funciona o módulo? O módulo ele é representado por esse sinalzinho de porcentagem, tá? O que ele faz basicamente é o seguinte, ele faz uma divisão, tá certo? Ele faz uma divisão, só que o que ele pega não é o resultado da divisão, como acontece aqui na linha 42. Na linha 43, o módulo pega o resto da divisão.
Então, se eu tenho 10, eu divido por 3, vai sobrar 1. Está aqui no console, ó. Vai sobrar 1. Então, veja, o que ele pegou foi exatamente o resto da divisão. Na linha 42, né, ele faz a divisão e ele pega o resultado da divisão, tá certo? Mas na linha 43, ele pega o resto da divisão. E onde é que a gente usa isso? A gente usa isso, sim, em alguns casos, tá? Dentro de programação, existem diversos casos onde a gente precisa obter esse resto da divisão para encontrar ali alguma funcionalidade que a gente tá precisando trabalhar. A gente vai ver depois um exemplo bem prático, onde a gente, a partir de uma determinada lista, por exemplo, você quer ver, por exemplo, se um valor, se ele é ímpar ou par, por exemplo, tá? Quando você quer fazer uma tabela com valores alternados também, ela passa a ser bastante útil em situações similares a essa. Nesse momento, o que nos interessa saber é o seguinte: isso aqui se chama módulo, tá certo? E o que ele faz é fazer uma divisão, mas ao invés de pegar o resultado da divisão, ele pega o resto, ok? Basicamente é isso. Deixa eu fechar ele aqui, porque a gente precisa dar uma olhada no que vem a seguir. Então, eu tenho aqui os operadores básicos da matemática, tá certo? E aí eu tenho aqui alguns usos desses operadores que também são comuns na programação, como o incremento e o decremento, tá? Então, vamos lá. Tem aqui uma outra variável com valor com o nome x e valor 5, tá certo? E valor 5. Depois, aqui embaixo, eu pego essa variável e coloco mais. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um incremento, ou seja, eu estou pegando a variável x, estou aumentando o valor dela em 1, ok? Aqui embaixo eu tenho o mesmo exemplo, só que eu tenho menos. Nesse caso, eu estou fazendo um decremento. Eu estou pegando o valor da variável e estou diminuindo 1. Isso é muito útil, é bastante comum em diversos cenários onde você precisa controlar uma espécie de contadores, né? Onde o valor aumenta, o valor diminui, dependendo do caso. Tem um famoso comando que a gente vai usar bastante, que é o comando for. Né? O comando for ele faz um contador, ele faz uma repetição e ele utiliza esse operador de incremento ou decremento para aumentar ou diminuir o valor da variável de controle. A gente vai chegar nesse exemplo ainda, mas nesse momento aqui eu quero que você entenda apenas como funciona esse operador de incremento e decremento. Vou executar de novo aqui para a gente ver ele funcionando ali na prática. Fica mais fácil da gente entender. Então ele já abriu aqui para mim o console. Então ele está me dizendo aqui o seguinte, ó. Ele está me dizendo aqui, ó. O valor inicial de x é 5. É o que eu coloquei aqui, ó. O valor inicial de x é 5. Está correto. Depois eu peguei o x e coloquei mais e mandei, ó, imprimir de novo o valor de x. Aí ele falou para mim, ó, o valor de x pós-incremento é 6. Certo? Então ele tinha 5 como valor, ele teve um incremento aqui de 1 e passou a valer 6. Depois eu peguei o mesmo x e dei um menos e mandei exibir de novo o x. Ó. Aí ele falou para mim, o valor de x pós-decremento é 5. Então ele voltou para 5, porque ele tinha ido para 6, e agora o operador de decremento diminuiu novamente o valor dele. E assim sucessivamente, tá? Cada vez que você aplica esse operador numa variável, ele vai aumentar, se for o sinal de mais, e vai diminuir, se for o sinal de menos, tá? Desde que seja um mais ou o menos, tá? Então isso é conhecido como incremento e decremento, e a gente vai utilizar isso aqui em outros contextos, mas nesse momento você só precisa saber como ele funciona desta forma. Tudo bem? Então, é isso. Esses são os operadores básicos, os operadores aritméticos matemáticos. Aí, na sequência, vou voltar aqui. Ó. Vou liberar aqui os operadores de comparação. Os operadores de comparação, vamos até eles, estão aqui. Ó. Operadores de comparação são extremamente importantes também. E aqui eu começo com um exemplo, com duas variáveis, x e y, ambas int, com os valores 10 e 20, respectivamente.
Pois bem, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, observe que eu estou fazendo a operação de novo dentro aqui da chave, tá? O que é perfeitamente possível, conforme eu já expliquei no exemplo anterior. Então aqui eu estou usando diversos operadores de comparação. O operador de igualdade, tá? Esse operador aqui representa igualdade. Aqui a gente precisa fazer uma pausa para entender o seguinte. Quando eu tenho um igual, como nesse caso aqui, eu estou fazendo atribuição, tá certo? Eu estou dizendo 10 passa a ser o valor de x, 20 passa a ser o valor de y, ou em outras palavras, x é igual a 10, ou x é igual a 20, ou ainda, x vale 10, y vale 20, tá certo? Isso aqui é atribuição, eu estou pegando um valor e atribuindo aquela variável. Pois bem, aqui eu não estou fazendo atribuição, aqui eu estou fazendo comparação. Aqui eu estou perguntando se x é igual a y. Esta é a leitura. X é igual a y? Então ele vai falar para mim verdadeiro ou falso. A gente vai ver o resultado já. Mas o que eu estou fazendo aqui é exatamente uma comparação. Então, um igual é atribuição, 2 iguais comparação. Na linha seguinte, eu coloco exclamação e igual. Isso aqui é chamado de diferente. Vou até colocar aqui na frente ó, o comentário. Isso aqui, então, é comparação. Isso aqui é comparação. Isso aqui é igualdade. Comparação de igualdade, né? Vamos colocar assim. Comparação de igualdade. Aqui é diferente. Tá? Então, quando você tem uma exclamação e um igual junto, isso aqui é um operador de comparação que expressa a ideia de diferente. Então, aqui, nesse caso, eu estou perguntando, x é diferente de y? Verdadeiro ou falso? Lembra que numa comparação, tá certo? Ele sempre vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Ele é booleano, tá certo? Ele é binário, ok? Então, esse operador, com as mesmas variáveis, ó, ele vai produzir um resultado diferente, porque ele indica uma comparação de diferente. Aqui eu tenho o operador de maior, tá? O operador de maior. A gente fala maior que, né? Então eu estou perguntando o seguinte, x é maior que y? Verdadeiro ou falso? Ele não vai falar o resultado, quanto é maior, quanto é menor, qual que é a diferença dele. Ele só vai falar se isso é verdadeiro ou se isso é falso, né? Aqui eu tenho o operador de menor, né? Menor que. Menor que. Então eu estou perguntando, x é menor que y? Isso é verdadeiro ou isso é falso? A gente já vai ver. Aqui eu tenho o operador de maior ou igual, né? Maior ou igual. Então eu estou perguntando, x é maior ou igual a 10? Isto é verdadeiro ou isto é falso? Entende? Os operadores de comparação eles vão colocar a questão na parede, né? E tem que tirar dela uma resposta, um resultado. E essa resposta vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. E o último, o mesmo, acontece aqui com o operador de menor ou igual. Ok? Então, em todos esses casos aqui, ele precisa me dar uma resposta de verdadeiro ou falso, tá? E a gente vai ver, então, esse resultado agora. Vou executar aqui no console e a gente vai compreender, então, como ele se comporta nesses testes que nós fizemos. Então, vou arrastar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo que fica fácil da gente ver. Então, olha só. X é igual a y, primeiro caso, ele falou que é falso. É falso? É, porque x vale 10 e y vale 20. Logo, 10 não é igual a 20. Então, de fato, a resposta aqui, o teste da comparação deu falso. No segundo caso, x é diferente de y, ele falou que isso é verdadeiro. É verdadeiro? Sim, 10 é diferente de 20, portanto, é verdadeiro.
Tá? Então, observe que ele não está preocupado necessariamente em mostrar o resultado da operação, mas apenas dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Né? Depois eu tenho x é maior que y, ele falou que é falso. Sim, x não é maior que y, x é menor, então de fato é falso. X é menor que y, ele falou que é verdadeiro. Né? Ele falou que é verdadeiro, porque x de fato é menor que y. X é maior ou igual a 10? Né? Aqui, ó, eu estou perguntando se x, que vale 10, se ele é maior ou igual a 10. Ele falou que isso é verdadeiro, e de fato é, porque ele é igual a 10. Veja nesse caso aqui, se eu tivesse colocado só x é maior que 10, ele daria falso. Né? Mas como eu coloquei o igual, ele faz como se fosse uma comparação dupla. Ele vê tudo que é menor, mas ele vê também se ele é igual. Então, nesse caso, ele passou a ser verdadeiro. E o último, y é menor ou igual a 15? Não, isso é falso, porque y vale 20, então ele é maior. Entende? Então, esses operadores de comparação você usa dessa forma, tá? É quando você tem um valor de um lado e você tem um valor do outro lado e você quer comparar esses valores. A maneira como você vai comparar, tá certo? O resultado que você pretende obter é que vai determinar qual operador você vai utilizar, tá? Às vezes acontece de você fazer uso duplo desses operadores, ou seja, de dupla condição, a gente vai chegar nesse ponto. Nesse momento, você precisa compreender esses operadores, como eles funcionam, e se você não entendeu esse resultado que ele mostrou aqui, eu recomendo que você reveja esse vídeo, que você refaça esse código aí, que você faça alteração nos números ali e vá comparando o resultado até você compreender isso, porque isso aqui é uma questão lógica. Isso aqui é lógica de programação, isso aqui é base, isso aqui é feijão com arroz, tá? Feijão com arroz da programação. Isso não pode ficar dúvida, isso aqui não, você não pode ficar em falta nessa questão, por ela ser uma questão essencialmente básica, né? Então, refaça se necessário, reveja o vídeo quantas vezes for necessário essa parte, altere o código até você estar certo que você compreendeu o uso desses operadores, tá? Isso é fundamental para o seu progresso na programação. Tudo bem? Então, tá aqui. Então, esses são os operadores de comparação. E aí, na sequência, no outro vídeo, eu vou parar aqui para não ficar muito extenso esse vídeo, nós vamos ver os operadores lógicos e os operadores de atribuição. Então, continue vendo essa série para você entender corretamente o uso desses operadores em C#.